Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavírus. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Chegou enfim a data de 14 de maio do ano de 2020. Essa data, para quem não sabe, tem uma numerologia de extrema importância para a elite mundial. A elite que trabalha com a política, com a religião e com a astrologia. Eventos históricos ocorreram em 14 de maio, como por exemplo a criação desse Estado de Israel no ano de 1948. Algo também iria acontecer na data de hoje, 14 de maio, pois o Papa Francisco havia pronunciado que gostaria de fazer aí um pacto global, ou seja, algo conjunto com o mundo todo, e provavelmente traria algo que poderia mudar tudo de acordo com o mundo e de acordo com as mudanças climáticas globais, que por coincidência é o 13º objetivo da ONU, que traz aí o olho, o símbolo da nova ordem secular, o olho que tudo vê, que faz menção à própria maçonaria, ou seja, a gente vê que está tudo incluído juntamente. Por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo, ele resolveu mudar essa data de 14 de maio para aparentemente 20 de outubro. Porém, aparentemente também, isso daí pode ser algo fictício e que eles joguem essa data em qual eles poderiam trazer um nome para que se coloque um único líder mundial para o dia 14 de maio do ano de 2021, pois é exatamente o ano que faz referência à tão famosa e tão falada Agenda 21, também da própria ONU, e que faz aí referência ao meio ambiente, faz referência às mudanças climáticas e ao clima mundial. Então, a gente vê que as coisas aparentemente caminham de acordo com a agenda global. E agora, nesse 14 de maio de 2020, para que a data não passe batido, o que ele resolve fazer? Uma convocação de todas as religiões do mundo para orarem juntos para que, enfim, tudo isso possa melhorar. Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavírus. Vocês conseguem então enxergar o cenário que tudo isso traz aí para nós, que tudo isso mostra, que se forma diante dos nossos olhos? Eu acho que não tem mais como ter dúvidas observando cada passo dessa situação, cada passo dessa agenda global. Pois no dia 14 de maio de 1948, nós vimos aí a criação, a formação pela própria elite mundial desse Estado de Israel. Local cujo eles já estão lutando pela construção do terceiro templo. Tal construção que trará, de acordo com as próprias escrituras, o anticristo, o antimessias, que os próprios judeus acreditam que seja o Messias deles. Então a gente vê que as coisas estão realmente interligadas e que para se surgir esse antimessias é necessário algumas coisas. Uma única linguagem mundial para facilitar a comunicação entre todas as pessoas no mundo. É necessário que se haja uma única moeda global que virá aí de uma queda abrupta da economia, uma quebra da economia mundial, e que essa moeda surgirá para realmente salvar o planeta, podemos dizer assim. E é claro, uma única religião, o qual todas as pessoas, de uma forma ou de outra, terão esse único líder aí, como se fosse basicamente um Deus aqui na Terra, um cara que irá salvar o planeta de acordo com tudo isso que está acontecendo, como nós já estamos vendo aí, um pequeno teste do que pode ser criado aí no mundo, quando eles querem, e o cara que implantará essa nova ordem secular, pois as pessoas vão clamar pela salvação, vão clamar para que alguém coloque ordem nessa bagunça, que é o que está acontecendo. E tudo isso que nós estamos vivendo, não preciso falar o nome da situação aqui, vocês já sabem que é, ela traz aí algo diferente para o mundo. Faz com que as pessoas, mesmo separadas, estejam juntas, como por exemplo um evento que houve aí recentemente, um mundo todo junto em casa. Então é realmente impressionante como esses caras fazem tudo isso, e isso que estamos vivendo, com certeza, no futuro, trará aí uma quebra da própria economia para o surgimento dessa única moeda global, que a gente já sabe ali que tem pessoas por trás disso, como por exemplo o próprio Mark Zuckerberg, trabalhando para implantar isso no mundo, e como ele já havia predito há algum tempo atrás, seria o início dela no ano de 2020. A gente vê como as informações vão chegando e vão se encaixando
de uma forma perfeita. Agora a gente vê o ecumenismo sendo colocado nessa data de 14 de maio do ano 2020, para que não passe como uma data em branco para a própria elite mundial, para que não passe como uma data vazia. Ele tenta agora, de uma forma ou de outra, aos poucos, usar aí a sua persuasão para unificar todas as religiões, pois ele é aquele que está encabeçando tudo isso no âmbito religioso. Quão poderosa é a Grande Babilônia. Eu fiz um estudo recentemente aqui falando a respeito da queda da Grande Babilônia e como as pessoas deveriam olhar realmente para ela sem estarem enganadas, pois esse é um dos principais intuitos das palavras de Cristo, das palavras do Messias, do ensinamento do Criador. Então eu vou repetir esse estudo aqui para vocês. Foi algo que eu fiz com muito carinho, muita dedicação, dá trabalho para fazer, e a única coisa que eu peço para vocês aqui é me ajude aí no compartilhamento, passe essa mensagem para frente para que mais pessoas possam enxergar as coisas dessa forma e tirar as vendas dos olhos, pois eu acredito que cada um de nós, tanto eu que estou fazendo esses vídeos, compartilhando essas mensagens, tanto as pessoas que partilham meus vídeos e mais ensinamentos aí também com outras pessoas, receberemos uma recompensa não física nesse mundo aqui que estamos vivendo, mas uma recompensa futura espiritual que eu acho que é muito válido para todos nós que temos sede de verdade. Então eu vou repetir esse estudo aqui, eu espero que isso possa abrir os olhos e abrir a mente de muitas pessoas para isso que ele está fazendo agora no dia 14 de maio, que na verdade faz parte do engano da Grande Babilônia, aquela que está descrito no livro de Apocalipse, basicamente no capítulo 18. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou ele fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a Grande Babilônia. A Grande Babilônia faz referência à grande confusão. Se você estuda, pelo menos conhece o meu canal há um bom tempo, você vai entender que esse sistema religioso, eu não estou citando nenhuma religião específica, protestante, evangélica, judaica, todas elas juntas são a grande confusão. Pois se você observar, a gente vê muita coisa truncada, a gente vê o dinheiro sendo a base de tudo isso. Então, essa grande confusão, esse sistema religioso está fazendo a figuração dessa Grande Babilônia descrita aí pelo profeta João no livro de Apocalipse. E ele continua: ela se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra também fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Esses mercadores são os próprios líderes religiosos, que hoje estão milionários. Recentemente saiu aí que Valdemiro Santiago tinha 6 jatinhos, eles mesmos lutando por causa do dinheiro, vivendo debaixo do jugo do dinheiro. Não tem um que não escape, por menor que seja, aquele que está na esquina, ele está lutando para ser um desses grandes, pois eles são exemplos para todos e todos fazem parte do mesmo sistema. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? Os reis da terra fazem referência aos presidentes de cada nação, que eles sempre estiveram juntos com eles. Por mais aí que eles queiram dizer que não, nós vemos que até mesmo no Brasil a gente vê tudo isso misturado. É realmente uma grande confusão. Vamos continuar. E eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorra em vocês as suas pragas. Ou seja, um anjo avisa para que as pessoas saiam desse sistema religioso. Hoje, diante de tudo isso que nós estamos vendo, as pessoas começam a praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Qual é o modelo correto de oração? É dentro de um templo religioso
ou você fechando a porta do seu quarto, estando ali no seu íntimo junto ao Criador, para que outras pessoas não vejam, para que ninguém veja, e que aquele que é o Criador, que vem em secreto, lhe recompense aí publicamente. Pois esses caras, nos dias de hoje, eles querem fazer essas orações para que os outros vejam, e assim eles já tiveram o seu galardão. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. Olha, presta atenção, pessoal. Você vai meter a mão no bolso, agora você vai pegar tudo que você tem, na bolsa, no bolso, na carteira. Você vai fazer o seu cheque e você vai vir aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é uma pessoa de Deus e quer mostrar para esse mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Pode ver. Como está escrito ali em Mateus 23, no Sermão do Monte, onde Cristo nos ensina. Então, muitas das coisas as pessoas agora começam a viver. As reuniões que eram feitas aí com pessoas que elas nem conhecem, hoje são feitas dentro das suas próprias famílias. Essas pessoas se apegando cada vez mais com o Criador, diante de tudo isso que infelizmente nós estamos vivendo, mas pelo menos as pessoas começam a observar. E se serve de consolo aí, essa vida física, que já está totalmente atribulada nos dias de hoje, ela não serve basicamente de nada para o Criador, a não ser para testar os nossos corações, pois a verdadeira vida é espiritual e futura, e não é essa. E esses problemas que nós temos aqui, não teremos mais para frente. Assim continua o Apocalipse no capítulo 18. Porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a lhe dar como ela vos tem dado, e a retribua em dobro conforme as suas obras. No cálice em que elas vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse foi um dos textos principais há anos, há uns 5 ou 6 mais ou menos anos atrás, quando eu comecei a estudar todas essas coisas, que eu decidi montar esse canal para trazer essas mensagens para as pessoas e bater de frente com esse sistema religioso. Esse foi um dos versículos que me inspirou a lutar contra tudo isso, tentar abrir os olhos de algumas pessoas. Dar à grande Babilônia, dar ao próprio sistema religioso em dobro daquilo que ela lhe deu. E é por isso que eu luto tanto contra esses falsos líderes, para que as pessoas possam enxergar e cada vez mais sair de dentro dela, para que um dia a gente veja, eu espero que eu consiga ver aí a queda dessa grande Babilônia. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, e em outro momento lhe foi tormento e pranto, porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, não verei o pranto. E ela não se coloca como viúva, pois ela está sentada debaixo do jugo do dinheiro, não pelo verdadeiro noivo, pois ela não é a noiva. A noiva, como eu já mostrei em vários vídeos, é a verdadeira igreja, aquela que não depende de dinheiro, e sim do amor, que está com Cristo por conta do amor ao próximo. E ela, a grande Babilônia, é colocada como a grande prostituta, pois ela não está ali por amor, e sim por dinheiro. Portanto, num dia virão as suas pragas, as suas pestes, as suas pandemias, como estamos vendo, morte, pranto e fome, como já está sendo anunciado, e será queimada no fogo, porque forte é o Senhor que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, estão dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, ai, ai daquele sistema religioso, ele era forte, pois uma hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, ou seja, ninguém mais compra as suas ideias. E é isso que estamos vendo com um pequeniníssimo exemplo de Valdemiro Santiago, onde as pessoas começam a ver que existe ali uma grande maldade por trás e que realmente o Criador não habita nessas palavras. Assim acontecerá com todos eles, pois nesse momento que estamos vendo isso, eles vergonhosamente foram fechados pela sua insignificância e pela sua insuficiência, pois eles não puderam fazer nada diante de tudo isso. Se o Criador realmente estivesse com eles, esse mundo não passaria por isso, eles mesmos estariam curando a todos. E vergonhosamente foram fechados por serem insuficientes. E muitos ficaram aí exaltados, como por exemplo o próprio Malafaia. A porta não vai fechar. E qualquer cidade, a qualquer prefeito onde eu tenho igrejas, que se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. O próprio Edir Macedo tentou criar ali coisas
mas não conseguiu também. Essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E até mesmo em outros países vimos eles passando uma grande vergonha. Líder de um grupo religioso na Coreia do Sul, Lee Man-hee, se ajoelhou perante a imprensa para pedir perdão por causa dos casos surgidos na igreja que ele comanda. No domingo, o governo anunciou uma denúncia acusando Lee de tentar impedir as investigações sobre novos fiéis contaminados. O religioso de 88 anos se negava a dizer os nomes dos frequentadores da seita. E esses mercadores, aqueles que comercializam a palavra de Cristo, eles lamentarão a queda da grande Babilônia, pois nela, como diz aí, existiam mercadorias de tudo quanto era tipo, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, canela, perfume, mirra, incenso, ou seja, de tudo tinha, de gado, de ovelhas, cavalos, carros e o principal, até mesmo de corpos e almas dos homens, pois eles comercializavam tudo isso e acabavam entregando para o próprio Satã, tirando essas pessoas diante do caminho do Criador. E o fruto de desejo de toda a alma foi-se de ti, todas as coisas gostosas e excelentes se foram dela, e não mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que dela se enriqueceram estarão longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, ai, ai, de como eram aquelas denominações e aqueles falsos templos que estavam vestidas de linho fino, de púrpura e de vermelho, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas todas as suas riquezas. Eu acho que daí já dá pra gente ter uma noção de onde eu quero chegar. Eu acho muito interessante, muito válido quando a gente olha para todas essas coisas. Eu gostaria de saber se você gosta quando a gente faz estudos assim e analisa algumas partes das Escrituras, pois eu acho que se apegar no Criador é a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento. Eu acho que esse foi o intuito do que eu criei esse canal aqui, para trazer essas mensagens para vocês. Então, deixe aí sua opinião nos comentários, diga o que você achou de tudo isso, me ajude, compartilhe essa mensagem, ela é de graça para que muitas pessoas possam começar a entender aonde tudo isso quer chegar e que muitas dúvidas também sejam criadas, pois diante dessas dúvidas é assim que as pessoas começam a pesquisar, procurar e entender realmente qual é o verdadeiro significado de tudo isso. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.